Olá, queridos, estou com a Márcia, que tem sido especial essas semanas. A gente está falando sobre o nosso 22º Congresso das Mulheres Comprometidas e hoje, né, nós estamos no sábado, já é o segundo dia do nosso congresso. Ontem foi uma bênção tremendo, uma palavra que a Vinícia Porto trouxe para a gente. E hoje não vai ser diferente. O Senhor vai fechar com chave de ouro, né? E se você puder ainda vir, né, deve ter assim, alguma vaga lá para você, esteja aqui conosco, que vai ser tremendo esse fechamento do 22º Congresso das Mulheres, já há 22 anos. Né, nós já realizamos esse evento e o Senhor tem prosperado a cada ano. O Senhor tem feito assim, grandes coisas, né, dentro do nosso congresso, tem sido um divisor de águas. Né? E quem vai estar me ajudando a falar sobre esse congresso é a pastora Dani Fraguito, né, que ela vai falar um pouquinho mais do nosso congresso, algum testemunho de clamor, porque o tema é muito propício, está muito sugestivo para esses dias que a gente está passando. Clama a mim, né, baseado em Jeremias 33:3. Né? E o Senhor, Ele tem nos respondido coisas grandes, firmes, insondáveis, fabulosas que nós não conhecemos. E Ele quer revelar para você também. E aí, pastora Dani? Pastora, é um prazer estar aqui de novo. E clamar, né, está sempre na palavra de Deus. Jesus sempre encontrou com pessoas que estavam clamando. O que é clamar? Clamar é bradar em alta voz. Em alta voz. É um desespero, é um Gritar. grito de socorro. É verdade. E eu tenho aprendido, pastora, que a gente só aprende a clamar em situações difíceis, em situações de desespero, em situações que exigem de nós fé, exigem de nós total dependência do Senhor mesmo. Quando tudo se esgota, todas as possibilidades se esgota, a gente aprende a clamar. E esse congresso tem trazido isso, ferramentas tremendas para nos ensinar a clamar. Não, e desde o princípio do ano, né, onde nós recebemos essa palavra profética, né, que é o ano de oração, tempo de clamor, nós estamos sendo estimulados, né, a orarmos mais, a clamarmos. E tem orações que são específicas e que tem que gritar, bradar em alta voz. Né, como o cego de Jericó, que eu quero falar também sobre essa história do cego de Jericó, que ele não apenas orou, ele clamou e ele nem conhecia o Senhor Jesus, ele ouviu falar, né, do Senhor Jesus. Então, olha, eu quero que você esteja aqui conosco. Se tiver uma vaga aqui à noite, de tarde, vai estar ministrando para nós a pastora Sara Mendes, lá de Goiânia. À noite, o fechamento com a Helena Raquel. Né? Então, vai ser tremendo. Estamos preparando algumas surpresas, atos proféticos, mas o Espírito Santo tem muito mais, né? Muito mais, muito mais. Engraçado é que eu estava pensando nessa passagem que a senhora falou, Marcos 10, né? Do cego de Jericó. Ele era um mendigo que estava sempre ali com aquela questão, ele conseguia ouvir, ele conseguia pegar, mas ele não conseguia enxergar. E quantos de nós não conseguimos enxergar à nossa frente, muitas vezes nem somos cegos de nascença, mas não conseguimos enxergar um palmo. Quando Jesus estava saindo de Jericó com seus discípulos, ele encontra, né, com esse mendigo e ele clamando, quando ele soube que era Jesus, porque ele ouvia, né? Ele ouvia as notícias, mas ele não podia contemplar. E ele clamou em alta voz e ele foi censurado. Ele foi censurado. Quando a gente clama, a gente tem que permanecer. É um detalhe porque tinha aquela multidão. Aí está um problema. A multidão significa as dificuldades, as barreiras, os gigantes para nós não clamarmos. Né? E aquela multidão que cercava o cego de Jericó queria que ele fosse embora. Não, o mestre não vai te escutar. Né? Era um balde de água fria que foi jogado em cima do cego de Jericó. Né? Tremendo. Verdade. Mas só que Jesus escutou. Né? Escutou o cego de Jericó, porque ele bradou em alta voz. Ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Então, tem orações que nós temos que gritar. Eu tenho passado
assim, por experiências de orações assim, sabe? De gritar, de bradar em alta voz, né? E aquela multidão impedindo e tal, mas ele estava bradando, ele queria ser curado. Ele não olhou, né, para a circunstância. Ele Não olhou. Não olhou para a multidão, não olhou para as circunstâncias. É isso que num programa passado nós falamos também sobre isso. Não olhe para as circunstâncias, né? Mas olhe para o Senhor, tenha perseverança, tenha paciência, né? Se você tem a convicção e fé que Jesus está te escutando, porque Ele escuta, Amém. Ele contempla, né? Ele cuida de nós. Nós temos que ter essa intimidade com o Senhor. Esses dias, parece que a oração, o clamor, já está fora de moda, né? Já se perdeu esse estilo de vida, né? E nós não podemos perder esse estilo de vida, orar sem cessar, diz a palavra, né, Dani? É verdade, é verdade. A gente só aprende a clamar clamando. Deus coloca situações mesmo para nos fazer clamar, nos ensinar, na verdade, a clamar. E o que eu tenho percebido é que muitos de nós não percebemos de verdade o que Deus tem feito. Porque Deus coloca situações para nós vermos o quão pequenos somos e quanto Ele é grande em nossas vidas e fiel, justo, e estende a mão. E nós não percebemos que aquilo é uma experiência para nos fazer transcender, para nos fazer viver uma vida de milagre, de sobrenatural mesmo. E o clamor, ele é peça-chave nisso, para fazer o milagre acontecer. Porque foi assim com Pedro, que submergiu, a senhora falou no outro programa, né? Pedro submergiu, olhou para o vento e submergiu, e ele começou a clamar ao Senhor. E também o cego Bartimeu, né? Nessa experiência tão tremenda. Então, as circunstâncias vêm para nos fazer clamar e nós, na frente, testemunharmos. Para que outras vidas sejam abençoadas. Olha, no próximo bloco está muito legal esse nosso bate-papo aqui, mas nós vamos concluir essa passagem do cego, né, de Jericó. Não saia daí, já já nós voltamos. Olá, queridos, estamos de volta no Tô com a Márcia, estamos aqui num bate-papo muito bacana, falando sobre o nosso congresso, que hoje, no sábado, né, estamos terminando esse congresso que tem sido, olha, power, tem sido fogo de Deus, né, muito poder de Deus, e o Senhor vai fechar com chave de ouro, né? Hoje estará finalizando, terminando com a Helena Raquel, a pastora Helena Raquel, e outras surpresas, né, que se você, né, vir, se tiver uma vaga, porque foram inscrições, né, que foram abertas durante o ano e tal, mas se tiver uma vaga, você ainda pode estar aqui conosco. Nós estávamos falando sobre o cego de Jericó, e para concluir, porque a pastora Dani, que está aqui comigo hoje, né, do projeto de Nilópolis, ela vai contar aqui um testemunho para finalizar sobre o clamor, porque é o tema do nosso congresso, clama a mim, né, lá em Jeremias 33:3. O cego de Jericó tinha multidão para impedi-lo de clamar, né, bradar em alta voz. E as orações, parece que nesse tempo presente, né, que estamos passando, nós temos que clamar, é bradar mesmo, é gritar, né, pelo socorro que vem do céu. É esse socorro que nós temos que pedir, o socorro que vem do Senhor, né, que fez o céu e a terra. Ele tinha aquela multidão, bradou, e Jesus ouviu, e ele estava longe, né, do Senhor Jesus, mas Jesus mandou chamá-lo. Né? Mandou chamá-lo, mas por que mandou chamar se Jesus podia dali mesmo curar, fazer o milagre? Veio no meu coração, pastora Dani, que Jesus, ele quer sempre que nós estejamos pertinho dele, na presença dele, aos pés dele. E a oração, o clamor faz isso. Nos aproxima, né, de Deus. Nos aproxima. Né? É intimidade, relacionamento. Né? É isso que Jesus quer. E também para que a multidão não o apertasse, não o machucasse. As tempestades, os gigantes, as dificuldades, as adversidades tentam tanto nos ferir, nos machucar. Deixar feridas assim que marcam, né? E que nunca cicatrizam, mágoas, ressentimentos. Jesus não quer isso para a sua vida. Por isso que
né? Jesus fez isso com o cego. Deus me deu essa revelação dessa palavra assim nesse sentido, né? Então, olha, não pare, não desista de clamar, esteja aos pés do Senhor. E a pastora Dani vai aqui concluir nesse programa com um testemunho tremendo. Eu tenho alguns testemunhos sobre clamor, mas um bem específico, que eu vi muito a mão de Deus, foi bem tremendo, foi com meu filho. O João Pedro, ele nasceu de 7 para 8 meses e ele ficou na UTI. Eu fui para casa, ele ficou na UTI e ele ficou na UTI 10 dias. Do 6º para o 7º dia, o Senhor não me deixou dormir, porque eu não podia ficar no hospital. E o Senhor falava assim para mim, clama, repreende o espírito de morte. E eu não dormia a madrugada toda clamando, orando, e me veio até Esther essa passagem, falava, Senhor, estende o teu cetro de justiça, faz um milagre, eu repreendo esse espírito de morte. E para você que não acredita, vai aí esse testemunho de vitória, que Deus opera ainda hoje, Ele é o mesmo. E eu fui para o hospital mais cedo do que de costume, falei para o pastor Sérgio, né, meu esposo, vamos lá, amor, vamos para o hospital. Cheguei lá, a incubadora vazia. Pastora, eu comecei a clamar mais ainda, ali mesmo, na entrada da UTI neonatal. Botei meu joelho no chão e comecei a gritar, a falar com Deus. Veio a enfermeira assustada com clamor, né? Eu me senti o cego Bartimeu agora. E ela veio para mim e falou, espera só um momentinho, doutora, porque eu tendo UTI também. Aí eu falei, espera só um momentinho. Daqui a pouco vem o João Pedro chorando muito. Aí eu entrei na UTI, né, com ousadia. O pastor veio comigo. Eu falei, o que houve com meu filho? Porque Deus me deu uma palavra. O que houve? Ele estava meio roxinho. E ela falou assim, não, a médica vai conversar com a senhora. Eu esperei um tempo e falei, cadê a médica? Eu quero falar com a médica. E ela veio e falou assim, olha só, querida, na madrugada o teu filho teve uma parada cardíaca. Porque ele não estava podendo mamar, porque ele teve uma infecçãozinha, e ele estava tomando o alimento via sonda. Ele teve um refluxo muito intenso e ele fez uma parada cardíaca. Neste momento, entrou na UTI neonatal, era de madrugada, um fisioterapeuta respiratório especializado em bebês. E começou a fazer uma massagem cardíaca nele e ele ressuscitou. Eu falei, esse é o clamor. Resposta do clamor. Tremendo, né, pastora? Tremendo. E para o mundo a gente parece que é louco. A gente né? parece Mas que é louco, é o poder de Deus. E depois eu fiquei adorando o Senhor ali, cantando até uma canção que a Tati canta, Te Exaltarei, né, por toda a minha vida, do CD bem antigo. Eu passei o dia cantando esse louvor que a pastora Tati canta e foi resposta de clamor. Olha só, depois desse testemunho, você não pode ficar de fora nesse congresso, né? Clama a mim, o Senhor está ouvindo ainda os nossos clamores, né? Não desista, fique com essa palavra, esse testemunho lindo, né? Porque Deus nos ouve, Deus não muda, nós mudamos, mas Deus não muda, Ele ouve o nosso clamor, né? Esse é o tema desse congresso, né? Então, olha, não saia daí, tem muito mais no Projeto Vida Nova na TV. O nosso congresso vai terminar com chave de ouro, eu creio nisso, né? Então, se você puder vir, venha estar conosco. Não perca essa oportunidade que Deus está proporcionando para nós, né? É um momento de intimidade, de relacionamento com o Senhor, né? Não saia daí, tem muito mais aí para você no Projeto Vida Nova na TV. Quero agradecer a presença da pastora Dani, né? E terminar dizendo para você que Deus te abençoe muitíssimo.